Quais os riscos que o Flamengo corre contra o Peñarol no jogo desta quinta-feira, às 7 horas da noite, no Maracanã? Aquele que triunfar após a partida de volta na outra quinta, dia 26, em Montevidéu, terá pela frente Botafogo ou São Paulo. Aquele que triunfar no outro confronto de quartas de final da principal competição do continente sul-americano. Peñarol é um adversário importante do Flamengo, é bom lembrar que no título da Libertadores de 2019, o Flamengo jogou duas vezes contra o Peñarol pela fase de grupos. Primeiro, perdeu no Maracanã 1-0, gol do Viatri. O técnico não era Jorge Jesus, ainda era o Abel Braga. E nesse jogo, o Arrascaeta não entrou, ficou no banco. E o Abel Braga não o colocou em campo, né? Por opção. A Arrasca não jogou. Naquela época havia aquela coisa, Arrascaeta e Bruno Henrique não podem jogar juntos porque ocupam a mesma faixa de campo, algo mais ou menos assim. No jogo derradeiro daquela fase de grupos, em Montevidéu, empate sem gols, e o Flamengo se classificou. Se perdesse, seria eliminado. Não teria Jorge Jesus, Libertadores, nada disso. Foi um jogo importante. E o Flamengo teve tudo para ganhar aquele jogo, especialmente no primeiro tempo, teve oportunidades, não as aproveitou. Olha como é antiga essa história de perder gol, hein? De criar e perder gol. É coisa antiga nesse Flamengo. Esse jogo eu lembro muito bem. E aí ficou naquele 0-0, aquele temor da torcida de um gol no final, acabou não acontecendo, 0-0 classificou, aí saiu o Abel Braga, que pediu demissão, né? Se demitiu, e chegou o Jorge Jesus, o resto da história, todo mundo se lembra o que aconteceu com aquele Flamengo de 2019. E em 82, o Flamengo era o campeão da Libertadores e foi eliminado na semifinal do Maracanã pelo Peñarol, 1-0 para o Peñarol, que já havia vencido lá em Montevidéu, gol do Jair, um jogador brasileiro. E, com isso, o time do Zico foi tirado da competição. Fui a esse jogo, me lembro bem, foi um jogo que o Flamengo massacrou e a bola não entrou. Suportou uma pressão absurda. Né, um grande foguetório nesse jogo também, me lembro muito bem que foi um foguetório danado quando os times entraram em campo, choveu e o Flamengo acabou sendo eliminado em 82, uma época diferente, né, uma época que não havia esse formato de disputa, o campeão já entrava já na reta final, mas na fase de grupos era complicado, só passava um time e só se classificava para a Libertadores o campeão brasileiro e o vice. Aí a partir de 89 o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, que foi criada naquele ano. Hoje tem uma farra de vagas e tudo, é bem diferente. Você pode se classificar por Copa do Brasil, por Sul-Americana, pela própria Libertadores, pelo Brasileiro. Chega a ter 8 vagas, sei lá, um festival danado. Mudou muita coisa, a competição cresceu e mudou também de perfil. Mas o Peñarol é um time que tem história, tem 5 títulos da Copa Libertadores da América, tem uma grande torcida, o jogo de volta, não se enganem, vai ser uma guerra. O Flamengo precisa de uma vitória nessa quinta-feira, de preferência por uma margem superior a um gol. Primeiro pensar em vencer, depois tentar ampliar. Porque se não levar uma vantagem grande, vai ser difícil suportar a pressão. Tá? É claro que se tiver uma vantagem grande, o Flamengo pode ficar mais à vontade no jogo, e o Peñarol virar para cima, o Flamengo tem condições de fazer jogadas de velocidade, com o Bruno Henrique, com Plata, enfim, para tentar, o Wesley eventualmente, se estiver em campo, né, para tentar surpreender o adversário.